Boa tarde a todos, senhoras e senhores aqui presentes, prestigiando esse evento do Clube Naval, por meio do seu Departamento Cultural, que vem atender uma demanda identificada pela presidência do clube, no sentido de criar oportunidades para aprimoramento da capacitação de quem desejar, no que diz respeito à escrita, para melhor escrever seus artigos, seus trabalhos. Tá? Então, foi identificada essa demanda, essa necessidade, e a direção do clube chegou então ao comandante Hércules, como ele vai apresentar no seu currículo, que faz parte da fase inicial da apresentação, mas tem uma experiência grande na área de educação, na capacitação em alto nível nesse tema, além da sua carreira na Marinha, como capitão-intendente de Marinha, que vai então nos brindar com seus conhecimentos. Faço voto que tenhamos uma tarde aprazível e que saiamos daqui aprimorados em termos de capacitação para escrita. Com as senhoras e senhores, comandante Hércules. Obrigado, Almirante. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar porque esse microfone é só da gravação, tá? E eu distribuir para os amigos, vou chamar de amigos e amigas, vocês, tá? Em vez de senhor e senhora. Aqui tem toda a minha apresentação, tá? O QR, tem a QR do meu CV, currículo vitae, tem o QR dos meus 3 livros, 3 volumes dos meus livros, e tem as referências todas que serão citadas aqui. Então, vamos começar agora. A vida sempre nos prega peças. Peças boas e peças ruins. Mas a gente tem que aceitar a peça que vier. Então, em 2012, ao estar terminando o mestrado com o pé no doutorado, tive um problema familiar que me fez regressar do doutorado e começar a que eu chamei de a primeira palavra que eu uso muito, legado. Eu achei que deveria ter um legado do Hércules para a comunidade científica, eu produzir algo que fosse útil à nossa sociedade. Então, a primeira palavra, o substantivo, legado. E a segunda palavra que eu vou usar é o verbo compartilhar. Então, eu estou hoje aqui apresentando, compartilhando uma experiência. Por isso que o título é Relato da minha experiência, Relato da experiência, e a arte da escrita acadêmica, que poderia ser também a arte da escrita criativa. Porém, a escrita criativa, escrever contos, teatro, eu preferi dar uma forma a essa escrita e chamei de escrita acadêmica, o que ela é. Tá? Eu sou Hércules Guimarães Honorato, sou capitão de Marinha Guerra da Reserva, e aqui está o meu e-mail, tá? Que está disponível nesse QR, o e-mail do Gago, HGHHHMA, sempre é difícil que entendam, mas é todo mundo lá de casa. Hércules Guimarães Honorato, Heitor Elga, Maria Aparecida, é a minha família. E estou com a minha esposa aqui presente, minha testemunha que não me deixa mentir sozinho. E meu celular, Zap, para quem desejar continuar o diálogo posteriormente. O nosso plano de voo, eu aprendi isso com o nosso colega da aeronáutica no CAEP. Qual é o nosso plano de voo? Vou apresentar minha ficha biográfica, tá? Vou me apresentar, vou dar a minha motivação de estar presente aqui, entre os amigos e amigas. Vou falar do objetivo que se deseja aqui. Agora, os meus objetivos também são importantes, o objetivo daquele que está falando, a introdução, um pouco de reflexão, onde eu vou falar da ética em pesquisa e do plágio acadêmico, que eu julgo de suma importância para quem se deseja escrever um paper, escrever um artigo, escrever um texto qualquer. A elaboração do artigo em si e como eu, Hércules, faço essa elaboração. E, a partir daí, palavras finais de agradecimento. Para os saudosos da nossa querida Escola Naval, eu coloquei aqui a foto do famoso Escaler, que a gente, como calouro lá em 1979, sofreu muito para remar e pegar aquele vento que nunca soprava.
Então, aqui é a foto que eu sempre chegava cedo na Escola Naval e tirava minhas fotos. 1979, está aqui o Hércules, recebendo o Espadim. 2008, o Hércules se aposentando. Qual a similaridade das duas fotos? O sorriso é o mesmo, porém meus cabelos, quanta diferença. Então, a experiência profissional. Colégio Naval em 76, a primeira turma de 3 anos do Colégio Naval. A turma de veteranos está presente, que não me deixa mentir sozinha. Tiveram 2 turmas de calouros. Ficou traumatizado. Não. Foi diretor do Depósito Naval de Rio Grande, atual centro de intendência, diretor do Serviço de Inativos de Pensionistas da Marinha, atual inativos passou para veterano, chefe-geral de serviço do Comando do 5º Distrito Naval, assessor do Fundo Naval, quando o Fundo Naval fazia o seu próprio orçamento, e 8 anos e meio embarcado na FORAPO, ou seja, Força de Apoio Antiga, e as fragatas Liberal e União. Formação profissional acadêmica, todos os cursos de carreira, além do CEPEM em 2007 e o CAEP na CEPEM, curso de Política e Estratégia Marítimas na Escola de Guerra Naval, para quem não conhece, 2007, na ativa, e 2010 na reserva, como do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, o CAEP, curso de Alto Estudo de Política e Estratégia. Eu sou especializado em Gestão Internacional, Docência do Ensino Superior, fiz o MBA em Logística e sou mestre de Educação. E aí que a minha carreira acadêmica começa em 2012. Essa aqui foi a minha defesa em 17 de dezembro de 2012. É a data que a gente nunca vai esquecer. Quem fez mestrado e doutorado nunca esquece dessa data. E aqui, 9 meses depois, uma gestação, eu recebendo o meu diploma de mestre em Educação pela professora Alda Judite Alves Mazotti, uma das maiores autoridades em educação no país. E a experiência profissional acadêmica, que eu chamei. Escola Superior de Guerra, com a anuência do comandante Fonseca, que me chamou 2 vezes para servir lá. 5 anos, Escola Naval, mais 5 anos. Eu tenho essa honra de ter formado 4 turmas de guardas marinhas. Instituto Naval de Pós-Graduação, desde março de 2021, o almirante Viamonte, nosso vice-diretor, está presente, é uma honra. E aqui são as fotos. Eu coloquei a foto do que eu apresento no exterior, ou seja, a sala de aula com fundo o Pão de Açúcar. E aqui, no primeiro ano do trabalho de conclusão de curso, que a Escola Naval não tinha trabalho de conclusão de curso. Em 2014, com o almirante Guerreiro, passamos a ter. Então, foi criado um prêmio acadêmico. Esse aqui é o almirante Campos e o almirante Dilermando, que foi o nosso superintendente de ensino. E essa foto aqui é a pesquisa que eu realizo de inclusão de gêneros nas Forças Armadas. Aqui é a almirante Dalva e 3, atualmente, primeiro-tenente da primeira turma e uma que agora é segundo-tenente, no Instituto Igarapé, que já você deve ter visto em alguma reportagem, que faz a inclusão de gênero, faz uma das pesquisas essa. Essa do lado aqui foi uma entrevista que eu dei para uma revista portuguesa com relação a ser autor. Então, o escritor Hércules Honorato. Aqui são os meus 3 volumes, tá? É o volume 1, 2019, o 2, 2020 e o 3, 2021. O relato de uma experiência acadêmica, o eu, professor pesquisador. Agora, quem tiver uma ideia, por favor, me ajudem. Qual será a cor do volume 4? Depois vamos conversar. Porque eu já consegui a foto. Porque todo volume tem uma foto minha. Tá? Aqui é o farolete da Escola Naval, aqui é uma árvore na ESG, a árvore do conhecimento. Maturana morreu agora. Essa foi a foto da ESG, premiada nos 70 anos da ESG. E agora eu já escolhi a foto, que lembra o antigo, o novo e sempre a nossa bandeira do Brasil triunfante. Sem discussão. Agora, qual será a cor? Pensem, me ajudem. E agora eu vou falar um pouquinho de encontros acadêmicos. O que vem a ser encontros acadêmicos? Congressos,
colóquios, seminários, simpósios, que eu participei de 2012 a 2021, ou seja, durante a minha vida, minha curta vida acadêmica. Ou seja, 107 congressos, encontros acadêmicos no Brasil, 33 no exterior, total de 140 até 2021. E aqui são algumas fotos de pessoas luminares na educação, tanto nacionais como estrangeiras. Professor Charlot, um francês radicado no Sergipe, o professor Miguel Arroio, espanhol radicado em Minas Gerais. Eu sempre tiro a foto no país onde sempre coloco as bandeiras dos países representados. Aqui a professora Maria do Céu Rondão, uma emérita professora da Universidade de Lisboa. Aqui é o professor Jefferson Mainardi, a maior autoridade no Brasil de políticas públicas em educação. Esse aqui, essa senhorinha aqui, é a professora Denise Jodelet. Gastei todo o meu francês com ela para pedir um autógrafo dela. Ela é a segunda autoridade na linha de pesquisa chamada Representações Sociais. É Moscovici, que morreu há pouco tempo, e ela, Denise Jodelet. Esse senhor aqui é o famoso Zé. O Zé é a maior autoridade no Brasil em financiamento da educação. É ele que vai, junto com os deputados e senadores, falar sobre financiamento da educação. É Zé Marcelino, para os amigos Zé, da USP de Ribeirão Preto. Essa foto aqui é um congresso que eu estive na Costa Rica, onde tem doutora do México, doutora do Chile, doutora da Costa Rica e doutora da Alemanha, onde a gente apresentou as nossas pesquisas. E essa aqui foi uma pesquisa que eu apresentei em Cuba, na Universidade de Habana, muito legal. Agora, vocês notaram aqui o meu uniforme que eu idealizei? Camisa gola polo da Escola Naval. Calça jeans e tênis. Resolvi o meu problema de uniforme. E em cada um eu levava a revista de Villegagnon, levava um bonezinho de marinha, e aí as amizades começaram. Artigos elaborados de 2012 a 2021. Foram 58 até o presente momento. Por isso que eu vou para o 4º volume. E aqui está a divisão na minha área de educação: currículo, avaliação, formação docente, política pública. A minha linha de pesquisa original é políticas públicas educacionais. Porém, eu gosto muito de trabalhar com currículo. E já fiz pesquisa com os currículos da AMAN, AF e da Escola Naval. Então é interessante que eu, além da educação, eu faço outros trabalhos relacionados à administração, engenharia, história. E agora, o mais interessante é a seguir. Esses 2 artigos, o gestor escolar e suas competências, a liderança e discussão, já foi selecionado mais de 70 vezes entre teses, dissertações e artigos. Esse aqui está na revista de Pernambuco, da UFPE. Esse outro artigo, que foi publicado em junho de 2020, A Arte de Ensinar e a Pandemia, a visão dos seus professores, já está citado de junho de 2020 para cá mais de 30 vezes. E depois eu tenho mais surpresa com relação a esses 2 artigos. E aqui, durante a pandemia, eu me senti, acho que todo mundo se sentiu, mais ou menos em março, por aí, preocupado, o que ia acontecer conosco, certo? Aí eu tinha que tomar uma decisão, já tinha engordado 10 quilos. Eu não podia engordar mais, eu tinha que comprar roupa, então não podia comprar roupa. Qual foi a minha situação? Vou escrever. Então, eu peguei o tema de a pandemia e educação e escrevi 4 artigos. Os artigos eles foram elaborados com a ideia de colocar como está a educação e a pandemia, ou distante ou separada, ou juntas. O primeiro artigo, eu falei da aprendizado dos estudantes. Todos os artigos publicados. O segundo artigo, eu falei dos professores, da didática dos professores. O terceiro artigo é o mais interessante. Como a gente tem que ter um pouquinho de sorte, caiu no meu colo 2 artigos de chineses sobre educação na China, em inglês. Aí o que eu fiz? Google Tradutor, mais rápido, traduzi e pesquisei na China, utilizando o Google Tradutor em chinês, e consegui escrever. Esse artigo está hiper interessante, já publicado, já citado.
onde eu trato da China, trato da América Latina, Bolívia, Colômbia e a América Latina Central, né? No caso específico, inclusive com o professor de Stanford, participando dessa pesquisa. O último é uma pesquisa que eu realizo sobre analfabetismo. Eu já escrevi 4 artigos sobre o tema de analfabetismo, que é pouco explorado no Brasil no campo da educação. Nós temos 7% de nossa população adulta analfabeta total. Nós somos 210 milhões, a educação básica são quase 60 milhões de alunos da educação básica. Olha quantos adultos nós temos analfabetos. E o último, que vai ser publicado na próxima revista de Villers-Gaillon, é A Prática Docente na Escola Naval e a Pandemia, um desafio vencido. Porque a Escola Naval não parou um dia de ter aula. Vocês sabiam? Então, nós colocamos no artigo e vai ser publicado e foi aprovado na Escola Naval. E aqui, motivação e desafio. Eu acho interessante divulgar Almirante Caram, quem não conhece nosso querido Almirante Caram, numa premiação que eu ganhei. Dezembro de 2020, eu fui premiado pela Revista Marítima Brasileira com relação a um artigo sobre interoperabilidade com o Almirante Garriga. Escrevemos junto. Esse aqui é uma mesa redonda que eu participei na AMAN, no encontro de professores. Essa aqui foi uma homenagem que eu recebi da Império Serrano, minha gente. Porque ninguém sabia que em 1950 a Marinha foi homenageada na Batalha Naval do Riachuelo. E eu coloquei isso no artigo. Estava eu lá, comendo a feijoada do sábado, passistas, ritmistas, fui de trem até Madureira e fomos homenageados. E aqui é a atualidade, onde não temos mais os encontros presenciais. Esse encontro aqui foi o virtual, em Portugal, onde eu participei com 2 artigos. Um sobre a barreira da língua portuguesa para alunos lusófonos e o outro com relação à imigração de estrangeiros para a Escola Naval para fazer o quê? A graduação superior. Eu sou o único, podem pesquisar, eu já pesquisei, o único pesquisador que estuda migração estrangeira em instituição de ensino superior militar. Não tem mais ninguém, por isso que eu já tenho 4 artigos escritos. E isso aqui é que deu mais motivação ainda para estar aqui presente. Eu faço avaliação de artigos e recebi esse artigo há 2 meses atrás da UNB, Universidade de Brasília, para avaliar um artigo da Faculdade de Educação. Olha só a minha conclusão. Recomendo o não aceite. Por quê? Está confuso, ninguém entendia, pouca referência. Então, eu acho que é a hora de a gente começar a divulgar o que é uma pesquisa correta, como se faz uma pesquisa, como se desenvolve um trabalho acadêmico. Então, por causa dessa, eu somei as outras e a minha experiência de 9 anos. 9 anos? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fornecer as bases para o desenvolvimento de habilidades necessárias na escrita acadêmica, em especial para a elaboração de textos que exponham linhas de pensamentos coerentes, o que não aconteceu com aquele artigo da UNB. Ordenados e baseados em evidências. Então, se você vai escrever algo, você tem que ter evidência do que está escrevendo. Achismo não existe. Não existe. Talvez numa escrita criativa. No caso nosso, não. Agora, qual é o objetivo de quem está aqui na frente? Eu quero criar, nos amigos e amigas, inquietações, reflexões, diálogos, críticas aqui ao nosso trabalho, questões, dúvidas, interrogação. Por quê? Porque somos seres incompletos. Alguém tem dúvida disso? Que nós somos seres incompletos? Nós somos seres incompletos. Não existe em nós a perfeição. Por quê? Conhecimentos são incompletos. Não existe conhecimento completo. Você pode ter um determinado conhecimento, só que o teu conhecimento para no conhecimento do outro. Sem dúvida nenhuma. Pergunta: como vocês veem o copo? Vou deixar 1 minuto aqui para tomar uma água. Como vocês veem o copo? Pode falar. Hein? O otimista vê o copo o quê? Meio cheio.
O pessimista vê o copo o quê? Meio vazio. E agora? Como é que a geração atual vê o copo? O copo está me ofendendo. O que acontece? Hoje em dia, na hora de você escrever algo, você não pode escrever só por você escrever. Você tem que ter atenção ao leitor que está lendo aquele teu paper, aquele teu manuscrito. Então, o copo está me ofendendo, é o que a gente está vendo hoje em dia. É lacração e cancelamento. São palavras da ordem. Agora, como o Hércules vê o copo? O Hércules vê o copo totalmente cheio. Cheio de quê? Metade de água, metade de ar. Ele está cheio. Então, quando a gente escreve algo e faz uma crítica, tem que ser uma crítica construtiva. Tem que servir para algo. Não pode simplesmente criticar por criticar. Vocês já viram essa figura? Essa hora, um chazinho é legal, né? Porém, não sei, levante a mão quem já ouviu falar de chá. Uma parcela já ouviu falar de chá. O que é o chá? Chá é conhecimento, que é o saber, conhecimento adquirido de maneira formal ou não, pela leitura, estudo e aula. É o que vocês estão fazendo aqui. É o C do chá. Habilidade é o saber fazer, prática, aplicação dos conhecimentos, como e onde usar os conhecimentos. E A, ou seja, eu quero fazer, eu tenho que ter atitude para fazer. Então, não adianta você ter conhecimento, você tem a possibilidade da habilidade, porém você não tem aquela vontade de fazer. Então, a interseção de conhecimento, habilidade e atitude é a chamada competência. Alguém já ouviu falar em matética? Levante a mão que ouviu falar de matética. Hein? Ninguém? O livro que está citado aqui, da Universidade de Funchal, está disponível naquele QR. Vocês já ouviram falar em didática? Didática seria a arte de ensinar. Se eu tenho a arte de ensinar, o que seria então a matética? A arte de aprender. O que é matética? Esse livro está disponível, tá? Matética é aprender é um esforço. Ninguém aprende botando o livro debaixo, a não ser no Colégio Naval, Escola Naval, que a gente botava o livro e aprendia por osmose. Uma atividade que nenhuma máquina, nenhuma receita, nenhuma pílula nos pode substituir. Quando se trata de aprender, atenção, hein? O investimento é forçosamente pessoal. Só os amigos e amigas estarem presentes aqui, forçosamente vocês vão aprender a sair com alguma coisa. Isso se chama matética. Falei do chá, um bolinho agora, um bolo de bolo. O que você acha? Delícia, né? Bolinho agora. Ah. Se eu pegasse e perguntasse, quem aqui sabe fazer um bolo? Quem aqui sabe fazer um bolo? Bolo de bolo. Marinês. Agora, se eu pegasse a receita do bolo, está aqui, ó. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 4 colheres, ovo, entregasse para 10 voluntários, o bolo sairia igual? Por quê? Porque cada um tem um toque diferente, tem uma sensibilidade diferente. Nós somos seres humanos incompletos. Então, não adianta achar que escrever é uma receita de bolo, porque não é uma receita de bolo. Tem um quê de você dentro dele. Porque nada vira uma mágica. E não usem, para quem for fazer pesquisa, o Almirante Rocha falou que o filho dele estaria presente, que está fazendo o direito, não sei se está presente. Então, não adianta chamar o Zé Moleza, porque não adianta nada, o esforço é seu, a aprendizagem é sua. Qualidades pessoais do pesquisador. É interessante que eu vou colocar aqui a qualidade, essas qualidades todas. Conhecimento do assunto, curiosidade, vocês com certeza terão curiosidade para escrever, criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, sensibilidade social, é o que a gente viu naquele copo, está me ofendendo, imaginação disciplinada, perseverança e paciência,
Confiança na experiência. Quando eu fiz a minha dissertação, eu utilizei 2 páginas para escrever um pouquinho da minha experiência. Então, eu coloquei na minha dissertação. Um pouco de reflexão. É interessante, esse aqui eu sempre bato com os alunos que eu batia, com o curso que eu dava, um mini curso que é o caso da pesquisa, é a ética na pesquisa e o plágio acadêmico. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens na sociedade. Ética é, antes de tudo, o resultado de um pacto coletivo, onde as pessoas, declarado ou tacitamente, estabelecem consensualmente os valores comuns e as normas de conduta a serem observadas pelo indivíduo. E a ética está associada ao estudo dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Alguém tem uma dúvida disso? Não temos dúvida disso. E aqui, na pesquisa, nós temos os CEPs, que vêm a ser os CEPs. CEPs são os Comitês de Ética de Pesquisa, que estão espalhados pelo Brasil. Então, esse aqui é o atualizado de agosto, se não me falha a memória, de 2020. Nós vemos que temos mais CEP no Sudeste. E, a partir daí, o CEP e o CONEP, o CEP é o comitê e o CONEP é o conselho. O Conselho Nacional de Ética e Pesquisa é ligado ao Ministério da Saúde. A minha área é Ciências Sociais Aplicadas. Eu não tenho nada a ver com a área de saúde, porém eu sou subordinado. E aqui, se a instituição, se o aluno não tiver atrelado o CEP, ele tem que ir para a Plataforma Brasil. Até hoje eu não obtive a minha resposta da Plataforma Brasil. Então é complicado, é burocrático. Porém, o que acontece? Os autores que pesquisam, Jefferson Maynard é um, ele diz que não é ética o nome disso. O nome disso é regulação da conduta de pesquisador. Ou seja, o que os pesquisadores devem fazer e não fazer. Tudo isso começou na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães começaram a utilizar seres humanos como experiência. Então, essa rotina de ética foi ligada à experiência na área de saúde. E esse artigo também está disponível aqui nesse QR. Eu vou rapidamente falar sobre a resolução, que é a última, que fala sobre o que deve ter o pesquisador em relação ao seu grupo, seus objetos de pesquisa e seus sujeitos de pesquisa. É o agir ético do pesquisador, é a resolução 510. Eu sei que é um pouco cansativa essa teoria, mas eu gosto de bater nessa regra, porque saindo daqui com a noção de ética e pesquisa, e depois de plágio acadêmico, ficarei bem tranquilo. E aqui são princípios da ética, a garantia da confiabilidade. Tanto é que os meus sujeitos de pesquisa eu uso, se é aspirante eu uso ASP1, ASP2, se é professor eu uso P1, P2, e nunca o nome, ou o nome fictício. E aqui a confidencialidade garantida das informações pessoais. Sonhei que eu estava fazendo mestrado em Harvard. Põe no currículo. Alguém já sonhou que estava fazendo mestrado em Harvard? Se não sonhou, ainda bem. Vamos agora falar sobre plágio. Diga não ao plágio. Esse livro aqui, da Universidade Federal do Paraná, está também disponível nesse QR. Então, é o livro todo que trata do tema de plágio. Então, o que é o plágio? Os casos de plágio, quando identificamos, maculam a imagem e reputação individuais, ou seja, nas instituições formadoras. O plágio acadêmico se configura quando um aluno retira, um aluno, uma pessoa, um professor, quem for, frases, ideias, conceitos ou frases do autor, sem dá-la a devida direito, né? Sem citá-lo como fonte de pesquisa. Toda essa documentação está disponível, tá? O autoplágio, por exemplo, se eu escrevi 58 artigos, qual é a minha preocupação principal? O autoplágio. Então, tem estudos meus que eu me cito, porque eu estou escrevendo, é o 4º artigo de uma mesma leva. Considera-se autoplágio a si mesmo, sem indicar a referência ao seu trabalho. Então, eu tenho que me indicar. Tem. Eu tenho que dizer que aquele trabalho eu fiz de tal. Meu TCC ou artigo foi escrito em sangue. Já cortaram o dedo no papel? Suor. Liga o ar-condicionado, menino. O que eu estou fazendo da minha vida? Lágrimas e muito café. Tem dias que a gente tem que virar uma noite para terminar um estudo, um trabalho, qualquer que seja.
Depois de 2 semanas de polémica, o ministro alemão da Defesa, Karl Theodor zu Guttenberg, reconheceu enfim os seus erros e anunciou que vai abandonar o cargo. Na origem da controvérsia está a acusação de plágio da tese de doutoramento em Direito que indignou a oposição. Esta é uma das decisões mais difíceis que tive de tomar em toda a minha vida. Dei este passo porque tudo o que se passou é da minha inteira responsabilidade. Entendo que para a comunidade científica esta situação também não é particularmente agradável. A verdade é que subestimei as minhas capacidades. Esta demissão não será sem consequências para o governo e partido de Angela Merkel, a União Democrata Cristã, já que o ministro da Defesa era um dos mais populares ministros do Executivo e também um dos mais populares políticos alemães. O caso escandalizou o país. Uma petição com milhares de assinaturas percorreu a Alemanha para o obrigarem a abandonar o cargo. A Universidade de Bayreuth retirou-lhe o título. E aí? Sem palavras, né? Ministro da Defesa alemã perde o cargo por plágio do seu doutoramento. Eu não tenho mais o que falar sobre plágio. Agora, o que é a verdade? O que é a verdade? Segundo José Saramago, português, aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer era uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Ou seja, é o argumento da autoridade ou a autoridade do argumento. Não convençam. Tá? E o que vem a ser verdade? A verdade ela pode ser uma realidade objetiva ou subjetiva, porque a realidade é complexa. Tá? A verdade utiliza-se de uma realidade complexa. E a limitação humana, porque nós somos seres incompletos e seres limitados. Por isso que a nossa verdade, tá, nunca será alcançada. A verdade não será alcançada, porque o homem distorce, recria, interpreta a realidade à sua maneira. Ou seja, daí pode-se dizer que a verdade e a falsidade estão no mesmo parâmetro de observação do objeto a ser observado. Olha, esse gráfico é interessante, ó. Da ignorância à certeza, nós caminhamos, nunca atingiremos a verdade. Penso, logo existo. Isso é verdade. E o que seria uma pós-verdade atual? Acredito, logo estou certo. Então, atenção aí aos que pensam que têm a certeza absoluta. Nem tudo é certeza absoluta. Nem tudo é verdade. Esse gráfico aqui é do Vadovsky, que é um capitão de fragata fuzileiro lá do Instituto, que ele dividiu o seu trabalho na introdução, revisão, método, resultado. Isso é o clássico. Ele estuda estudos futuros. Tá? Esse é o clássico, eu coloquei, pedi permissão ao Vadovsky para colocar, porém, eu já vou começar a trabalhar na elaboração do artigo. Essa senhora aqui, a doutora Carla, ela tem vários blogs, vários vídeos no YouTube, e ela diz que a reprovação de um artigo, eu separei os 6 pontos dela. Porém, olha o que está aqui se realçando. Plágio. Tem artigo que eu recebo para avaliar e a primeira coisa que eu faço é passar por algum aplicativo, nem que seja o Google ou o Turnitin. Eu verifico se ele está com plágio. Se ele está com plágio, eu nem continuo a ler, eu economizo a minha leitura. Esse artigo aqui que eu recebi em setembro, ele está em inglês, está disponível nesse QR. Ele diz sobre a qualidade do rejeição de um artigo dita pelos editores da revista. Olha o que eles falam. Problema de gramática e linguagem. E olha o plágio. Isso aqui foi uma tradução literal. Agora, ao ver do Hércules, tá? Esse aqui sou eu, tá vendo aqui, bonitinho, tem que fazer até a pose. Eu coloco o plágio também como importante, porém eu tenho vários pontos que eu observo na minha leitura. Vamos começar agora a falar sobre título. O que é tem uma norma que trata de título, tá? Todas as normas da ABNT e da APA americana estão disponíveis também no QR, tá? O que é o título? É a palavra, expressão ou frase que designa o assunto ou conteúdo de um trabalho. O título deve ser claro, deve ser até 15 palavras, é o que normalmente a gente vê no meio acadêmico. Tem aquele título
de 2, 3 linhas, a gente não considera. Solicita que seja até 15 linhas. E o último a ser elaborado. Porém, eu vou avisar que o Hércules começa pelo título. Pô, mas você fala que tem que ser o último a ser elaborado? Porém, ao término do meu trabalho, eu avalio se aquele título ainda é coerente com aquele caminho perseguido. O que é o título? Eu botei aqui 4 títulos de 4 artigos meus. Agora, eu uso muito subtítulo, é aquele depois de 2 pontos. Parte primeira, título, depois subtítulo. Até que eu me pergunto, por que eu uso muito subtítulo? Eu já estou começando a pensar, eu acho que eu podia aliviar um pouquinho, tentar explicar o meu título apenas até antes do subtítulo. Ó, as primeiras mulheres pioneiras se formam na Escola Naval. Adeus, minha escola querida. Quem fez Escola Naval sabe que o hino da Escola Naval de despedida, adeus, minha escola querida, então você tem que ter a criatividade de colocar no título. Segundo, os valores militares, os organizacionais, o jeitinho brasileiro, comportamento ético nas relações de sociedade. Foi feito por mim e pelo almirante Rocha, quando eu orientei. Está muito bem escrito. O programa de remissão de pena pela leitura, contribuições, EPS e ressocialização. Então, eu já escrevi 3 artigos sobre apenados. Eu participo da cátedra da Unesco, que trabalha com a educação de jovens e adultos presos. É muito legal. A militarização como política de educação pública brasileira, Programa Nacional de Escola Cívico-Militar. Já escrevi 3 artigos sobre escolas cívico-militares e apanhei muito do meio acadêmico com relação a isso. Tem 3 artigos meus aí. Está tudo nos meus livros. Elaboração de um artigo. Quando você está querendo ver o que tem naquela casa, a primeira coisa que você faz, você vê o endereço da casa, que seria o título. E depois você dá aquela espiada. Você faz a espiada onde? Na janela. O que seria essa espiada na janela? O resumo. E o resumo é de suma importância, porque a primeira coisa que alguém, quando tenta ler o seu artigo, vai procurar é o resumo. Saber se aquele resumo está aderente à pesquisa, ao objeto da sua pesquisa que você vai realizar. Então, o resumo, ele tem uma norma, também disponível, 6028, e aqui eu coloquei o que vem a ser o resumo. O resumo, ele tem que ter objetivo, método, resultados e conclusões. Se não tiver nada disso, joga fora o teu resumo. Ele não é uma enumeração de tópicos. Ele deve ser feito num parágrafo único. Normalmente é simples o espacejamento e sem separação de parágrafo. E ela, voz ativa e terceira pessoa singular. Outra coisa, palavra-chave. É importante que a palavra-chave signifique, as palavras-chave, normalmente são de 3 a 5, é o que se coloca no meio acadêmico, signifiquem o seu trabalho. Não adianta você falar de laranja e na tua palavra-chave você colocar banana. Então a palavra-chave tem alguma coisa do seu título. Eu estou dando dicas em relação ao que eu estou falando. E aqui eu coloquei um resumo daquele artigo que foi premiado pela diretoria de ensino. Ou seja, eu peguei as turmas do 3º e 4º ano da Escola Naval. Eu tinha 408 alunos presenciais da Escola Naval em 2016. Fiz a pergunta: quais valores os senhores reconhecem para os heróis de Riachuelo, 3º e 4º ano, ou seja, formando-se e a se formado, utilizando os valores da Rosa das Virtudes, do nosso livrinho Nossa Voga. Todos nós aqui de Marinha, e aqueles que não são, conhecem o Nossa Voga. Então, 16 valores. Perguntei para 408 aspirantes e peguei 10 anos de ordens do dia dos comandantes da Marinha, do dia 11 de junho, e fiz uma análise daquele conteúdo. Que valores os comandantes da Marinha estavam dizendo que estavam para os heróis de Riachuelo. E, numa incrível coincidência, foram os mesmos valores, em maioria pelos aspirantes. Ou seja, espírito de sacrifício, patriotismo e coragem. E aí eu fiz o resumo, fiz o texto e ganhei a premiação. Eu uso muito a citação de reforço ou epígrafe. Todo o meu artigo, ao iniciar a introdução, eu coloco: atenção, hein? Dica, toda a citação deve ter a fonte, porque eu, de brincadeira, comecei a escrever como Sun Tzu. Se vocês descobrirem na internet frases escritas Sun Tzu, pode ter sido a minha, que eu criei. Então,
tem que ser citada a fonte, não adianta ir lá buscar. E essa citação, ela tem que significar e está disponível ou na introdução do seu trabalho ou nas considerações finais. Agora, não adianta colocar uma epígrafe, uma citação de reforço, se não vai servir para nada. Então, ela tem que significar algo no seu trabalho. Esse estudo aqui foi o da Escola Naval. A prática docente da Escola Naval é a pandemia, um desafio vencido. Eu peguei Rubem Alves, quem conhece? É famoso. Eu peguei o seguinte, professores aos milhares, nem tem dúvida. Mas o professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Por quê? Todos os professores da Escola Naval não deixaram um dia o aspirante sem aula. E leiam a próxima revista de Vilegaio, que está lá o artigo. Agora, quando você deu aquela espiada para o resumo, você vai querer conhecer um pouquinho do seu estudo, do estudo que você está lendo. Você vai o quê? Entrar na sala, a porta de entrada. O que é a porta de entrada de um trabalho? É a sua introdução. E a introdução é onde você constrói o seu problema, onde se desperta o interesse. É a professora Alves Judite, e quem falar esse nome 3 vezes seguidas sem errar, tem direito a um Fusca. Eu não falo, eu falo Mr. G. E ela faz associação como se fosse um funil. A introdução tem que ser uma espécie de funil. Por que isso? Porque o funil, ele vai ter que ter, na sua introdução, um contexto, ou seja, uma abrangência geral. Você vai ter que dar possíveis lacunas, essas lacunas serão possivelmente estudadas no seu problema. O objetivo, qual é o objetivo do seu trabalho? Tem que ser claro e direto, ou seja, interesse central da pesquisa. É importante o objetivo. Relevância. Por que você está estudando aquilo? Por que aquilo é relevante ser estudado? Ah, porque eu quero estudar. Se você quer estudar, o problema é seu, não vai servir para nada. Não vai ter um fator positivo para a sociedade. Abrangência, ou seja, aquilo que eu não vou estudar do meu estudo. Ah, eu tenho que fazer um estudo de 12 a 15 páginas, não vou poder estudar tudo. E, se possível, as sessões. E, no final, você vai achar o seu problema. O problema, que vem a ser o problema, é o motivar o interesse dos leitores, especificar o problema que levou àquele estudo, mostrar esse problema. Normalmente, o problema é uma interrogação. Indicar o problema é importante, focalizar os conceitos-chave e dados numéricos. Eu gosto muito de trabalhar com dados numéricos. Eu acho que é importante, por exemplo, quando eu falo em analfabetismo, eu coloco dados do INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetização, que diz quantos nós temos de analfabetos, quantos que nós temos de idade tal, analfabeto funcional, rudimentar, eu pego esses dados, por exemplo. E aqui eu vou colocar um problema. Aqui é o NOMAR Online, que eu participei junto com a minha filha Elga do Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento desse ano. O congresso é o maior congresso latino-americano de GC, Gestão do Conhecimento. Então, o título do nosso trabalho, A Gestão do Conhecimento e o Clima Organizacional em uma Organização Militar da Marinha, passos iniciais. E aí, qual foi a nossa pergunta? Em que medida a GC, Gestão do Conhecimento, e o clima organizacional interferem na satisfação e no desenvolvimento laboral dos militares de uma organização da Marinha? A Elga, que é a nossa filha, servia no CESENSP, lá de São Paulo. Então, eram 23 a tripulação, uma fácil pesquisa. E nós publicamos no NOMAR. Foram 31 artigos que passaram, mas apenas 12 apresentaram trabalho. E nós apresentamos. Metodologia, métodos, caminho, logia, estudo, pesquisa. Procedimento reflexível, sistemático, controle crítico. Olha, crítico, não adianta pesquisar se não houver a crítica. Crítica construtiva sempre. Olha só o tipo de coletas de dados. Observação, entrevista. Entrevista é o olho no olho. Questionário, perguntas abertas, fechadas. Grupo focal. Vou começar uma pesquisa. Nós temos na Escola Naval 8 aspirantes de Cabo Verde. E tive agora num congresso virtual em Cabo Verde. Então eu vou fazer um grupo focal com eles, utilizando a amizade que eu tenho com uma professora de Cabo Verde. Então nós vamos pegar a educação de Cabo Verde, do ensino médio, trazer para a educação superior no Brasil, trabalhando no grupo focal.
pesquisação e análise documental. Esses são os livros que eu tenho, que eu manuseio. Como eu escrevo muito, eu não posso repetir uma metodologia. Eu tenho que começar a trabalhar com as minhas referências. Eu tenho esses aí, ainda tenho mais 6 livros e-books de metodologia. E aqui é um exemplo de metodologia. Eu utilizei Ivenik e Kahneman. Ana Kahneman, que é a nossa conhecida da UFRJ. É o exemplo aqui, eu não vou parar nisso aqui, vou deixar para depois vocês lerem com calma, está disponível esse artigo e a apresentação. Mas eu uso pesquisa documental, cunho qualitativo, pesquisa documental bibliográfica, eu utilizo um link, eu distribuí, e aí por diante. Agora é uma parte muito importante, é o que dá estrutura ao seu artigo. Nós já falamos do título, nós já falamos do resumo, nós já falamos da palavra-chave, nós já falamos da introdução, que é muito importante. Agora nós vamos falar aquilo que dá musculatura ao seu trabalho, ou seja, o referencial teórico. É aquilo que vai dar o embasamento para você caminhar ou com a sua experiência ou na leitura daqueles que estão caminhando contigo. Revisão de literatura e referencial teórico. Análise de pesquisas anteriores. O que é a revisão de literatura? Normalmente eu faço uma revisão para abarcar conceitos. Toda a minha pesquisa eu coloco principais conceitos, que não tem a obrigação de quem está lendo saber os conceitos que eu estou colocando. Então eu faço uma sessão só de conceitos. Na revisão de literatura, o objetivo é levantar informações dos conceitos que acabei de falar. Assim, a revisão de literatura é mais ampla e o referencial teórico, derivado da revisão de literatura, é mais específico. Importante avisar que a gente já conhece um artigo que é enviesado quando a gente verifica que autores ele está escrevendo, que autores ele está se referenciando, que paradigma, ou seja, que grupo de autores ele está utilizando. A gente bate muito de frente com professores que só ficam naqueles mesmos autores histórico-críticos, aqueles que criticam o conservadorismo. Então, a gente verifica que aquele estudo está caminhando para um lado. Eu falava o seguinte, todo estudo tem que ser uma balança, onde eu vejo um lado e vejo o outro lado. Se eu sou o autor, eu tenho que ter aquela capacidade de discernir o que é daquele autor eu consigo tirar, daquele caminhar, e daquele outro autor, o que eu devo tirar. Porque senão eu caminho numa direção, eu faço o que com a minha pesquisa? Eu faço ela enviesada. Ela já está caminhando para o resultado que eu quero. E o ideal é que o resultado venha naturalmente. O desenvolvimento, normalmente, o desenvolvimento é a parte maior do seu trabalho. Eu gosto de trabalhar com uma parte teórica, estruturante, gosto de fazer análise de coleta de dados, eu sempre tenho análise de coleta de dados, eu gosto de trabalhar com dados, tá? E uma sessão que eu junto a teoria com a análise, ou seja, pesquisa que eu realizei com aspirantes, pesquisa que eu realizei com professores, pesquisa que eu realizei com pais de alunos, e depois eu faço a juntada através de uma análise de discussão. Ou seja, a balança que eu acabei de falar. Esse aqui é um artigo que eu estou escrevendo. Vou fazer agora uma pergunta para despertar os amigos e amigas. Alguém já ouviu falar de aspirante maquinista? O último trabalho escrito sobre aspirante maquinista é Revista Marítima Brasileira de 1954. Eu não era nem nascido. É difícil, mas eu não era nascido. Então, eu estou levantando, já estou com todo o material, já li, estou para escrever o título que eu inicialmente bolei. A formação do aspirante machinista, que é maquinista, que todo o texto está no português antigo, da propulsão à vela ao vapor, de 1857 a 1924. Nesse período, a Escola Naval formava o aspirante da Armada e o aspirante machinista. Interessante. Eu sabia que existia, porque eu fui da Escola Naval por 5 anos. Quando o intendente chegou lá em 37 e o fuzileiro em 31 na Escola Naval, nós já não tínhamos mais os aspirantes maquinistas. Então, eu já bolei aqui um sumário para ter uma ideia. Em cima disso, eu vou colocar a estrutura e análise. Esse aí não vai ter empiria, esse é apenas um estudo teórico. Considerações finais
a ideia é que eu responda aquela pergunta que foi construída no início. Tá? E os objetivos, eu atinja ou não os meus objetivos. Aqui eu coloquei um artigo meu chamado O Direito à Educação e a Ineficácia das Políticas Públicas da EJA. EJA é Educação de Jovens e Adultos. Esse artigo está sendo publicado no Piauí, lá na Faculdade do Cerrado Piauense. Um amigo que eu conheci nos cursos que eu fiz online. Então, aí eu coloco assim, o tema é relevante, mas pouco discutido. Ao final, podemos asseverar a ineficácia da política pública. Então, durante o texto, eu vou discutindo o tema até chegar às considerações finais. Agora, como Hércules elabora e constrói os seus artigos? Agora vamos falar da relato de experiência. Eu tenho que ter uma ideia, o aspirante maquinista. Eu vou ter que ter a curiosidade de pesquisar. Ninguém pesquisa simplesmente por... Sempre tem aquela curiosidade, aquela vontade. Certo? Você estuda carnaval, escola de samba. Então você tem aquela curiosidade de todo ano fazer essa pesquisa. Já estamos conversando sobre o seu artigo. E aí eu começo a perguntar. Quem conhece o comandante William da Escola Naval? Ex-professor de História. Ele já escreveu 2, 3 livros. Ele é muito idoso, não é mais ele, vem do concurso público. A primeira pessoa que eu perguntei, o senhor já ouviu falar dos aspirantes maquinistas? Eu já. E aí, você acha interessante que eu pesquise? Porque os maquinistas atuais não sabem que existem os maquinistas de antigamente. Eu não sabia. E eu já tenho 32 anos ativo. Gilberto, você sabia dos maquinistas? Não é interessante colocar na revista Marítima? Eu descobri na revista. Na revista 54? Não, em outras. Acontece, tem outros eventos. Na realidade, a gente vai vendo a formação da Marinha de vela para vapor, eles vão aparecendo. Não é só o aspirante. Mas o praça também. Não, vai ter o praça primeiro. Vai ter o praça. Isso tudo. São os carvoeiros. Os carvoeiros. O que ele está falando, o comandante Marcelo, não sei se vocês já ouviram falar da revista Marítima, ele me cedeu todo esse material. Tudo isso é fotocopiado. E o texto está escrito no português antigo, onde o S vira Z e assim por diante. Essa aqui eu coloquei o exemplo da minha mesa de trabalho, quando eu estou escrevendo. Aqui, ó, o computador e um montão de fichamento e livros. Olha só, o tempo é o tempo que se tem. Alguém tem dúvida disso? Ainda mais quem foi de marinha aí, ele sabe que o tempo é o que se tem. Agora, o mais importante é essa palavrinha aqui, planejamento. Ninguém faz escrita, ninguém faz nada na vida sem um planejamento. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então não adianta você ter uma ideia, ter um insight e não saber para onde caminhar. Por isso que eu faço aquela pesquisa anterior no Google Acadêmico, pesquiso com os colegas, converso com os colegas, vejo se há interesse, se aquilo que eu vou pesquisar haverá algum ruído, algum eco que retorne. E outra coisa, escrever nunca será um bicho de 7 cabeças. Quem lê a apresentação do volume 1 sabe que a minha grande dificuldade a vida toda foi português. Português não adianta, não entra. Crase, então, é pênalti. Podem me explicar 10 vezes como se faz a crase. Eu não entendo. Por sorte, eu nunca reprovei na Escola Naval, porque eu era bom em cálculo e física. Porque quem reprova na Escola Naval é cálculo e física. O restante é lição. E eu era do futebol, me safava. Então, o que acontece? Toda vez que eu termino um artigo, eu peço para uma pessoa ler, normalmente o meu irmão, muito mais inteligente que eu, 06 de turma, e peço para uma professora de português corrigir. Ou ela corrige de graça, ou eu pago. Tá? É interessante. Não, se lembre que uma reprovação foi a qualidade do português, anteriormente, pelos editores. Olha só, eu começo a elaborar minhas palavras, vou no Google Acadêmico, penso numa ideia de título, que não pode não ser o título final, e aí eu vou caminhando. Quando eu fiz a pesquisa sobre alunos estrangeiros e instituição de ensino superior militar, eu fiz uma pesquisa enorme, verifiquei que não tinha uma publicação tratando do tema. Aí eu coloco na minha introdução. E aí eu começo a pensar, começo a fazer o sumário, começo a fazer a separação do que é ou não, utilizando o quê? Título, utilizando o quê? Resumo, vou lendo, vou separando. E aí eu penso na citação de reforço. Esse aqui é o epígrafe.
Foi um trabalho que eu fiz com o comandante Braga, intendente que está dirigindo o centro de obtenção. Foi publicado na revista marítima anterior a essa. Redução do endividamento pessoal, um desafio aceito na Marinha do Brasil. Olha a frase que eu peguei, Paulo Guedes. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para os filhos e netos. Então, a ideia disso. E depois eu trabalhei com essa epígrafe dentro do trabalho em si. Olha a outra. A saga do analfabetismo e a pandemia Covid-19. Essa pesquisa eu fiz com a Marcela, colega de Cali, Colômbia, da Universidade del Valle. Fizemos uma pesquisa Brasil-Colômbia sobre o analfabetismo. Do Brasil, analfabetismo na Colômbia. E o texto está em espanhol. Aí eu peguei Álvaro Campos. Álvaro Campos nada mais é que Fernando Pessoa. Tá? Aí eu peguei a frase dele e durante o texto a gente verifica que essa frase ela é encaixada dentro do desenvolvimento. E a gente tece em cima dela. Isso foi escrito em 1933. Olha a outra frase. Os nossos heróis de Riachuelo na visão dos jovens futuros oficiais da Marinha do Brasil. Aquele artigo que a gente foi premiado. Olha de quem que eu peguei a epígrafe. Almirante Tamandaré. Olha a ideia, a criatividade. Como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, que tive a fortuna de servir na minha pátria e prestar alguns serviços à humanidade, peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura se escreva: aqui jaz o velho marinheiro. E aí? É gol. Agora, ela tem que estar, essa citação, essa epígrafe, tem que estar bem enquadrada no seu trabalho. Ela tem que dizer algo e tem que ter a sua fonte. Olha, foi demais. Olha o que eu faço fichamento. O que é o fichamento? Eu pego a leitura a partir do livro ou do artigo e começo a fichar. E como é que é feito esse fichamento? É simples. Eu pego um caderno e começo a fazer o fichamento. A partir daí, eu esqueço o livro, devolvo o livro da biblioteca. E esse fichamento vai servir para 2 ou 3 artigos. Eu fiz esse ano um artigo sobre Paulo Freire. Estamos comemorando o ano de Paulo Freire. Eu peguei o Paulo Freire e os apenados, os presos, e falei sobre educação de jovens e adultos. E aí está aqui, ó. Eu nunca jogo fora. Vou passar para conhecer aqui o meu fichamento. E aí, a partir daí, eu esqueço o artigo, eu esqueço o livro. Agora, atenção, se a organização, sempre eu coloco, qualquer artigo baixado PDF, eu coloco o nome do autor e o ano. E a partir daí está organizada a minha pasta. Se eu não li, fiquem referências. Se eu li, referências lidas. Eu começo a separar. E se a referência não me adiantou de nada, mesmo eu tendo separado, jogo fora. Só fico com o que é útil. Tá? E aqui eu peguei um texto da colega do Rio Grande, a Elizabeth, currículo, uma abordagem, botei ela aqui e fiz o fichamento dela. Tem colegas que fazem o fichamento direto no computador. Só que eu, velha guarda, eu não gosto, porque se eu fizer direto no computador, eu vou me perder depois. Eu prefiro assim, que fica disponível para futuramente eu voltar a utilizar esse fichamento. Referências, as normas da BNT, porém... O fichamento o senhor faz um mapa mental ou fichamento? Não, só? faço fichamento. Não usa mapa mental? Não uso. Porque a minha metodologia sempre será uma metodologia qualitativa, tá? E normalmente eu uso o quê? Uma bibliografia que eu trabalho com essa, um referencial bibliográfico e documental. É sempre, porque a minha pesquisa envolve isso. Tá? Esse mapa mental que o senhor fala é colocar as ideias e depois buscar as informações, que seria uma metodologia de análise de conteúdo, ou análise até do próprio discurso dos autores. Pode ser. Quando a gente usa a APA, que é a norma americana, acontece o seguinte, é diferente da ABNT. Então, quando você faz todo o trabalho da ABNT e verifica que a regra daquele congresso é a APA, aí tem que modificar. Então, dentro do QR Code também tem a APA. Outra coisa, eu não utilizo o APUD, que é o citado por. Toda a minha referência eu busco ela original. Por exemplo, quando eu escrevi esse artigo, Gestão do Conhecimento,
todas as dissertações, as teses, falavam dessas duas figuras, dois professores japoneses, chamados Nonaka e Takeuchi. Então, eu peguei, fui na estante virtual e comprei o quê? O livro do Nonaka e Takeuchi. E a partir daí, a minha fonte passou a ser o quê? Primária. Eu não fiquei com fonte secundária sendo trabalhada. Eu não utilizo e não recomendo o APUD, ou seja, citado por. Não sei aí como é que é. Fica a dica. Outra coisa, backup. Todo final de dia eu mando para o meu e-mail o que eu trabalhei. Outra coisa, nunca jogue, tá vendo? Não joguem nada fora. Pode ser que seja útil a qualquer momento. Teve artigo que eu terminei com 25 páginas e o Congresso pedia 15 páginas. O que eu fazia? Tirava uma seção, guardava aquela seção que virava um outro artigo. É questão de negociar com o seu estudo. Olha só, isso eu uso muito, termo de consentimento livre esclarecido, porque eu pesquiso, independente ou não, da minha pesquisa não envolver grupo de controle, placebo, biologia, pesquisa normalmente com adultos, eu faço isso ou coloco no meu questionário uma frase que introduz isso. E a pessoa aceita as minhas regras. Outra coisa, uma dica que eu acho mais importante na escrita acadêmica, parágrafos de 7 a 10 linhas. Se você faz parágrafo de 3 linhas, o seu texto fica fragmentado. Se você faz um parágrafo de 30 linhas, na metade da leitura, o leitor já se perdeu. Entenderam? Então, quem lê os meus artigos, estão disponíveis para os amigos e amigas, vão ver que eles são caixinhas de 7. O de cima acho que tem 7 e o de baixo tem 8. Então eu trabalho assim. Obviamente tem que ter coerência e um parágrafo ser linkado a outro. Ele não pode simplesmente ser solto. E quando você faz parágrafo curto, normalmente você se perde. Esse parágrafo pode até ser retirado que não vai causar moça. Eu gosto muito de gráfico, meio acadêmico adora gráfico. Põe um gráfico no seu estudo que ele vai gostar. Eu não uso conclusão, eu uso considerações finais. Conclusão é muito forte, porque o meu trabalho pode levar ao trabalho de um colega questionando o meu trabalho, então sempre considerações finais. E aí eu vou para a galera, igualzinho o seu boneco. Posteriormente eu faço o resumo, que é feito depois do trabalho, eu verifico o meu título, a palavra-chave, se ainda tão aderente, eu mando para uma revista. O problema da revista é que ele demora 6 meses a 1 ano para aceitar ou rejeitar o teu trabalho. E você não pode mandar para outra revista. Você fica condicionado àquilo. Espera aí, só um minutinho para eu terminar aqui, que vai ser gol. Só um minuto, Campos. Quando é aprovado, o que você faz? Comemora. Pede uma pizza e abre uma champanhe. E se você, em espanhol, é horrível quando você é reprovado em espanhol. Por que é horrível? Porque eles usam uma palavra que eu não gosto. Rechaçado. Então, se você é rechaçado, não adianta fazer beicinho. É a hora de voltar, corrigir. Pega o relatório que foi feito do avaliador, do parecerista, e a partir daí você tenta trabalhar, concordando ou não. Aquele avaliador tem uma determinada visão, que você pode não concordar com aquela visão. Então você vai ter que verificar que revista é mais aderente àquele seu trabalho. O que queria cantar? O senhor citou, quando ele vai submeter o artigo, muitas vezes acho que ele tem uma ideia de quanto tempo está demorando para os revisores, né? Existe um site, normalmente eu pergunto para o pessoal mais antigo, né? Um site que diga o tempo médio, tem um determinado periódico que está demorando 6 meses, tem periódico que demora 1 ano. O que acontece? Uma nossa estagiária na ESG, chamada Eli Torres, ela é daquele departamento prisional, DEPEN. E ela é editora da revista do DEPEN. Aí eu fiz um artigo recente eu fui virtualmente até um colégio, existe colégio dentro da prisão, vocês sabiam? Colégio prisional. E eu fui até o colégio Graciliano Ramos, que eu conheci o diretor, fiz uma pesquisa com o diretor, fiz o artigo, mandei para a Eli Torres.
que foi minha co-orientanda na ESG, que eu era da ESG há pouco tempo. Ela falou, Hércules, até outubro sai o resultado. Saiu? Eu entro no site nada. Saiu nada. Eu estou com um artigo na Colômbia sobre as escolas militares, até agora nada. Desde março. E aí eu trabalho assim, introdução 10%, 80% de desenvolvimento, isso é uma ideia. 10% de concepções finais, 12 aqui de página, título menos de 15, resumo e palavras-chave é que eu utilizo. E aí eu estou dando um exemplo da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei com o projeto Soldado Cidadão. Alguém já ouviu falar do projeto? Acho que o Zúcaro já. Alguém já ouviu falar? Então, eu trabalhei com esse projeto, dica da comandante Verônica da ESC. O meu título, Projeto Soldado Cidadão como Política Pública de Inserção do Jovem no Mercado de Trabalho. Eu, em vez de publicar a minha dissertação, o que eu fiz? Fiz 5 artigos. Peguei cada capítulo, que deu mais ou menos 130 páginas a minha dissertação, e trabalhei cada um de uma maneira diferente, inclusive utilizando o Pronatec, a educação de jovens e adultos. Eu fiz 5 artigos, todos os 5 artigos publicados. Então, eu recomendo, se o teu trabalho está grande, transforma em 2 artigos. Aqui, nosso amigo Aurélio, que é do Experiência em Samba. Quando eu estava fazendo o artigo dos Heróis de Riachuelo, descobri que em 1950 houve um carnaval em homenagem à Batalha Naval do Riachuelo. Alguém já ouviu falar? Está publicado na Revista Marítima Brasileira, só no meu livro. Então, eu fiz a pesquisa e o título que eu bolei, A Batalha Naval no Carnaval. Você sabia que eu fiz a pergunta ao almirante Velha Guarda, ao comandante William, você sabia? Ninguém sabia. Eu sou de 59, muito menos eu. Olha só, olha o hino, que hoje em dia você descobre tudo pela internet. Até a música, o enredo da escola de samba tem na internet. Inclusive musicado. Hoje rendemos homenagem aos defensores do Brasil Imperial, pelo exemplo de coragem na Batalha Naval. Salve a Marinha de Guerra, seu passado glória mil encerra, Tamandaré, Almirante Barroso, Marcílio Dias, Marinheiro Garboso, salve esses heróis, filho varonil, lutaram e tombaram em defesa do nosso Brasil. Está bonito o hino, não está não? Em 1950 havia 3 ligas de escola de samba. E havia também uma liga comunista, que o comunismo estava querendo entrar. E você entra por onde? Pelo povo. E o povo carioca, brasileiro, gosta de quê? Carnaval. Tanto é que a gente, na pandemia, vai ter carnaval no Rio, no Brasil. Então, isso tudo está no artigo, de uma certa maneira. Então, aqui, ó. E eu fui homenageado no Império Serrano devido a essa... Ou seja, foi um subartigo, se pode se chamar de subartigo, foi um trabalho que me rendeu do trabalho dos Heróis de Riachuelo, aquele artigo que ganhou. Esse artigo aqui, eu vou botar todos, foi publicado, já foi aquele das 70 citações, fator de impacto monstruoso. Ele foi publicado aonde? Citado? Numa revista russa. Como é que eu descobri? Eu não sabia nem que língua era essa. Eu achei que era turco. É turco. Tudo vira turco. Mas é russo. Está citado lá numa revista. E outra coisa, esse artigo, o gestor escolar e suas competências, a liderança e discussão, está em 4 estados do Brasil, no curso de gestão educacional. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E mais de 70 citações, fator de impacto monstruoso para a revista, essa revista aqui de Pernambuco, da UFPR. Esse artigo aqui, eu estava em Cuba, naquela foto que eu mostrei, apresentando meu trabalho, chegaram ao meu lado 2 professoras da Colômbia. O senhor gostaria de publicar na nossa revista da Colômbia? Pressuposto? Lança logo um pressuposto que cola. Com certeza, quem não quer publicar? Quem é o pesquisador? Aí eu publiquei, a revista Ascenso, está aí, ó. Olha só, já foi visitada 290... Essa aí é do ano passado que eu peguei. E ela está disponível para aceitar artigo. Agora, essa aqui é a maior curiosidade que eu passei na minha vida. Escrevi 3 artigos sobre as escolas cívico-militares. Já ouviram falar das escolas cívico-militares? Alguém tem dúvida?
que acho que o meio da educação todo está contra. E eu mostrei o outro lado, mostrei uma outra visão das escolas cívico-militares. Mandei para a Espanha, porque eu achei que no Brasil não conseguiria publicar. Então, o que eu pensei? Vou mandar para a Espanha, para a revista Educação, Política e Sociedade. Mandei para lá. Olha o que eles responderam. Politicamente problemático, não vão publicar. O que vocês acham? Não publicaram. Aí o que eu fiz? Vou mandar para o Peru, que eu sou da REDEM, que é a Rede de Educação Mundial. Mandei para o Peru publicou. Agora, olha só o que eles escreveram. Leiam com calma. Aí eu perguntei, mas me diz o que está errado no meu artigo. Eles, é melhor o senhor ficar calmo. Começaram a ser de uma maneira não muito polida comigo. Aí eu falei, pessoal, não é para discussão. Então é interessante isso, ó, que você tem, batendo. Esse aqui foi na revista da Colômbia, tá? Migrante temporário estudante Instituição Militar Brasileira. Olha só quantos já citaram. Vamos caminhar. Esse aqui é aquele que eu falei, que já foi 30 citados. Esse artigo, A Arte Ensinar e a Pandemia Covid-19, ela já foi citada mais de 30 vezes, fator de impacto, está na Universidade de Uberlândia. Outra coisa que eu descobri essa semana, ela está também, sabe aonde? No MEC. Está no ambiente virtual do MEC, no curso de professores nessa pandemia. AvaMec, não sabia. E outra coisa, ela está também, sabe aonde? Na Secretaria de Educação do Ceará. Está lá, nosso artigo. E há 2 publicações. Esse aqui, ó, conhece? A peça? Publicamos na Conferência de Diretores de Defesa, Colégio de Defesa. Tá? Também está disponível no nosso artigo. Eu estava gordinho aqui, né? Ah, eu vou acelerar, porque o tempo, a Cida já me avisou. Acho que ninguém sabe disso aqui. Almirante, eu acho que o senhor não sabe, com certeza não sabe. Acho que ninguém sabe aqui. O Instituto Docente do Magistério Militar chegou na Escola Naval e falou assim, queremos uma edição de 100 anos da nossa revista. AFA Escola Naval, vocês poderiam mandar um artigo? Aí o almirante Lemans falou, Ecos, que artigo você quer escrever? Almirante, vamos escrever sobre os professores do Magistério Militar, Quevedo, Pamplona, você lembra disso? Aí vamos escrever. Aí, o que aconteceu? Foi escrito. O Resgate Histórico do Magistério Superior Militar, já foi publicado. E aí, o que aconteceu? Isso em 2015. Logo, ato contínuo. Foi feito um trabalho na EGN, no curso do CPEM, com um comandante, atualmente almirante Kerr, que saiu em 2017 o Magistério Militar de Oficiais. Não é contar vantagem, não, mas eu acho que o pontapé inicial está aqui no meio campo. Está comigo. E aqui, ó, nós fomos a Amã, olha quem está aqui. O primeiro capitão-tenente engenheiro do Magistério Militar que retornou. E aqui foi a chegada deles em 52, não falei a memória. Isso aqui, eu vendo essa figura carismática, carioca, resolvi escrever sobre a leitura, remissão de pena pela leitura. Já estou no 3º artigo e já estou engrenado com a parte dos apenados. Está muito legal. Aí eu escrevi isso aqui. Inclusive, eu fui convidado essa semana para participar com um trabalho, dia 10 de dezembro, onde se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Recebi esse convite agora de Portugal. É só produzir. E aqui eu apresentei a Escola Naval, que é o projeto lá do barco Energia Solar. Esse aqui eu introduzi na Escola Naval a disciplina de metodologia de pesquisa, que não tinha em 2014. Introduzi também a logística naval, que não tinha a disciplina, só tinha para o intendente 12 horas. Nós colocamos a logística para todos o 3º ano, que não tinha logística para armado e fuzileiro. E aqui é a premiação que a gente recebeu na diretoria de ensino, na Escola Naval. E aqui os aspirantes me convidando para tirar uma foto com eles, que quando eu estava me despedindo da Escola Naval. E aqui foi a nossa menção rosa com a Marcela. Retrato da alfabetização e visibilidade da pessoa,
entre Colômbia e Brasil. Um artigo feito Brasil-Colômbia que está redondinho, tanto é que será publicado agora e premiado. Terminando. Quando eu entrei na Escola Val, em 2012, quando eu fui apresentado aos aspirantes, eu coloquei primeiramente a minha foto de aspirante. E disse para todos os aspirantes a seguinte frase: a possibilidade de tentar fazer a diferença na formação dos nossos Sentinelas dos Mares significa para mim a realização de 2 sonhos. O primeiro, poder retornar a Villegagnon. O segundo, de ser professor. Eu tinha 54 anos, estou agora com 50. Eu gostaria de terminar com uma frase que eu acho que todo artigo meu, eu gosto de botar uma ou outra frase, já falei da epígrafe. O mar é um curso de força e uma escola de previdência. Todos os seus espetáculos são lições. Rui Barbosa. Essa foto aqui é do farolete da Escola Naval, para quem não conhece a Escola Naval. E eu chegava cedo para a aula e tirava foto. E aqui são as poucas referências. E aí, comandante Ana e almirante, me coloco à disposição. Temos aí um tempinho para pergunta. Eu acho que eu cumpri o prazo, dando meia hora para pergunta. Se eu souber e responder, eu respondo. Se não, eu pego o e-mail e caminho depois. Muito obrigado pela atenção.